Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A partir do versículo 13, Lucas 24, 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, já se faz tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Fecha os olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recebermos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz e de sermos ministrados por ti. Que a tua graça, Senhor, se revele sobre nós, que a tua graça, ela se renove sobre nós, que sejamos habilitados, capacitados a viver, ó Deus, e praticar tudo aquilo que tu tens, Senhor, ministrado e trazido aos nossos corações e à nossa vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, e nós o fazemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série Casas. Nós estamos vendo como Jesus gostava de estar na casa das pessoas. E como a presença de Jesus numa casa gera transformação,
traz salvação, traz cura, traz mudança, traz a alteração do ambiente completamente. Como Jesus, ele traz a paz, a graça, a salvação e o poder ao chegar na casa de alguém. E nesse texto aqui, nós vemos que 2 discípulos estavam indo em direção a Emaús. Qual que é a implicação disso? Jesus havia orientado que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém, porque ali eles receberiam a promessa do Espírito Santo. Eles seriam revestidos de poder. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que a promessa do Espírito viesse sobre eles. Então, quando nós lemos aqui que existem 2 discípulos indo em direção a Emaús, isso significa que esses discípulos estão saindo do lugar da promessa e indo em direção contrária, numa outra direção qualquer. Isso significa que esses discípulos estão saindo do lugar da bênção de Deus, de onde Deus lhes ordenou que eles ficassem, e eles estão indo em outra direção, numa direção alternativa. Então, nós temos claramente relatado aqui que, além disso, esses discípulos estão andando desorientados, frustrados, tristes, decepcionados, desiludidos. Na verdade, esses discípulos, Jesus havia morrido, sido sepultado, e ainda que algumas mulheres haviam testemunhado da sua ressurreição, esses discípulos não tinham visto, não tinham experimentado, e ainda estavam confusos com tudo aquilo. O texto vai nos dizer que eles estão frustrados e decepcionados. E é interessante como temos às vezes a capacidade ou a audácia de nos decepcionar com Deus e com Jesus, como se até mesmo fosse possível. Mas na verdade a nossa decepção tem mais a ver com uma expectativa errada que nós criamos do que com a falha de Deus para conosco. Nós sabemos que Deus não falha, que Cristo Jesus não falha, que não há erro em Deus, que não há corrupção em Deus. Então, você precisa entender que se há alguma decepção no teu coração em relação à fé, a Jesus, a Deus, o erro está do seu lado e não do lado de Deus. A verdade é que esses discípulos, eles nutriam a expectativa que era comum aos judeus da época. Os judeus da época esperavam um Messias que fosse fazer uma revolução bélica, uma revolução militar. Eles esperavam que Jesus liderasse uma revolta popular, que pegasse nas espadas, que pegasse nas armas e liderasse o povo para ser liberto do domínio romano. Então, a expectativa daqueles discípulos é que Jesus fosse o Messias segundo o conceito deles. E esse é o nosso problema às vezes. Nós idealizamos um Deus conforme a nossa própria cabeça e não, às vezes, aprendemos ou passamos a conhecer de fato quem é Deus. Isso gera uma decepção, porque é uma expectativa infundada da nossa parte. Jesus tinha morrido e estava vencendo a morte. Ele estava vencendo o problema do pecado, ele estava vencendo o maior inimigo do ser humano, que é a morte, e a expectativa dos discípulos é que ele fosse um revolucionário que pegasse em armas e gerasse morte. Preste atenção, Jesus veio para dar vida, e a expectativa deles era que talvez morte fosse gerada. Jesus veio para vencer a morte, e não para infligir a morte sobre as pessoas. Então eles estão frustrados, decepcionados, tristes. O texto diz que eles estão com os olhos como que tapados, estão com os olhos como que cegados. O texto nos mostra que eles estão com várias perguntas sem respostas. Eles estão perguntando: nós pensávamos, nós achávamos, mas o que aconteceu? Como pode? Para eles, toda a expectativa deles terminou no túmulo, terminou na morte de Jesus. Então eles têm perguntas às quais eles não têm resposta. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes temos perguntas, questionamentos, passamos por fases na vida que nós temos muitas perguntas e parece que não alcançamos, nem mesmo da parte de Deus, as respostas que nós precisávamos ou que gostaríamos. E eles estão, como eu disse, indo para Emaús, quando a orientação era que eles ficassem em Jerusalém.
Olha como a frustração nos leva a tomar decisões erradas. Você precisa aprender que você não pode tomar decisões enquanto você está frustrado, triste, decepcionado, porque isso te leva a decisões erradas, a decisões mal tomadas, a decisões precipitadas. E eles tomam essa decisão e vão em direção a Emaús. Contudo, a graça de Deus é revelada nesse texto. Apesar deles estarem tristes, apesar de estarem decepcionados, apesar de terem criado uma expectativa errada, apesar de estarem com perguntas sem resposta, apesar de terem saído do lugar da promessa, está indo para Emaús, o texto nos diz que Jesus aparece para eles no caminho. Eles estão perdidos no caminho, mas Jesus aparece para eles no caminho. Eles estão perdidos, desorientados no caminho errado, mas o caminho, a verdade e a vida aparece para eles, para lhes devolver o rumo, para lhes resgatar, para lhes trazer de volta. Esse é o resumo do Evangelho, queridos. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos perdidos no caminho, indo em direções próprias, direções erradas, cada um seguindo o rumo que entendia que deveria seguir. Mas o nosso Jesus, Ele se fez homem, Ele se encarnou, Ele habitou entre nós, Ele veio ao nosso encontro, Ele morreu no nosso lugar na cruz, e Ele fez tudo isso para nos tirar da perdição, para nos resgatar. Ele veio lá no caminho torto que estávamos e nos trouxe de volta para o caminho correto, para o caminho certo, para o caminho do perdão, da restauração, da comunhão com Deus, da salvação, da redenção, do resgate eterno. Jesus fez isso conosco. Jesus faz isso conosco. E algumas coisas acontecem aqui que fazem com que esses discípulos abram novamente os seus olhos espirituais. Primeiro, o texto diz claramente que Jesus, nesse caminho, ele expõe as escrituras àqueles discípulos. Esse caminho, na versão que eu li aqui, diz que tinha 10 quilômetros, entre 10 e 11 quilômetros, a distância de Jerusalém até Emaús. Era uma viagem a pé, eles foram andando, é muito tempo, é bastante tempo, dá para conversar bastante. E o texto diz que Jesus aparece para eles no caminho, e ele vai andando com esses dois discípulos, e ele vai explicando as escrituras, ele vai explicando a palavra de Deus. Ele começa de Moisés e vai até os profetas, e vai mostrando como a Bíblia fala a respeito de Jesus, e como ela sempre profetizou e testemunhou a respeito de Jesus, inclusive de que ele precisaria sofrer, morrer e padecer para salvar o homem. Ele vai explicando ao longo do caminho, ele vai pregando a esses dois discípulos. Meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra coisa. Você pode sentar em bancos de universidade e adquirir conhecimento, inteligência. Você pode ler livros best-sellers e até achar interessante. Você pode assistir documentários e saber e descobrir a origem, como algumas coisas acontecem. Mas a palavra de Deus é diferente de tudo isso. A palavra de Deus é a única que é poderosa para entrar na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus produz vida. A palavra de Deus produz cura. A palavra de Deus produz salvação, restauração, libertação. A palavra de Deus manifesta graça no nosso interior. A palavra de Deus, ela gera um reboliço dentro de nós, ela gera um incômodo santo, ele faz a ferida e sara a ferida. A palavra de Deus nos opera, gera cirurgia espiritual, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, transformando a nossa conduta. Há poder na palavra de Deus. E Jesus vai expondo as escrituras, ele vai expondo a palavra. Você lembra que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo no deserto, ele vence o diabo pela própria palavra. É na autoridade da palavra de Deus que Jesus pronuncia. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Hebreus 4,12 diz o seguinte:
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a minha vontade e atingirá o propósito para o qual eu a enviar. Os mundos vieram a existir por meio da palavra de Deus. Ele disse e existiu. 2 Timóteo 3:16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, isso aqui não é apenas um livro histórico, apesar de ter história aqui. Não é apenas um livro de sabedoria, apesar de ter instruções de sabedoria aqui. Não é apenas um livro de instruções familiares, apesar de ter instruções familiares aqui. Não é apenas um livro de sabedoria financeira, apesar de ter sabedoria financeira aqui. Não é apenas um livro que nos inspira na liderança, apesar de ter conceitos de liderança presente neles. Não é apenas um prognóstico do futuro, apesar de estar predito aqui o futuro. Esse livro, queridos, é a palavra de Deus. É poderoso, é vivo, eficaz. Esse livro transforma pessoas, transforma corações, caráteres, comportamento. Esse livro liberta as pessoas da droga, dos vícios, da prostituição, do pecado, da vida corrompida. Este livro, ele transforma o coração do homem, ele restaura pessoas, restaura ministérios, famílias, casamentos. Este livro, ele é poderoso porque ele é a palavra inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para a instrução na justiça. Nós cremos nisso, meus irmãos. Você está aqui sentado e não é uma prédica apenas. Nós aqui estamos falando e tratando de uma palavra viva que faz aquilo que nós não podemos fazer. E ela trabalha no coração do homem. A palavra de Deus é poderosa para transformar nossas vidas, para produzir vida em nós. E Jesus vai expondo as escrituras àqueles dois discípulos. E depois eles mesmos vão testificar: rapaz, é verdade, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava, enquanto ele falava, enquanto ele nos expunha as escrituras, a palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos dar destino, para nos dar rumo, para nos dar respostas, para nos dar decisões. Lembra que eles estão cheios de perguntas sem resposta? Por meio da palavra, Jesus vai respondendo, e eles vão ganhando destino, eles vão ganhando propósito, eles vão entendendo qual que é o evangelho, o que Deus tem para eles. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos ler, meditar, estudar, porque esses discípulos precisavam da compreensão. Nós não podemos apenas ter um olhar superficial, nós precisamos compreender o que a palavra tem a nos dizer, com o auxílio daquele que é o autor, que é o Espírito Santo de Deus, aquele que inspira e que usou homens santos para escrever esta palavra. Eles chegam em Emaús. Chegando em Emaús, na casa desses discípulos, eles convidam Jesus para entrar. Jesus faz como quem ia mais longe, e eles convidam, falam: já está tarde, fica conosco. Fica aqui. De alguma forma eles entenderam que Jesus era diferente. De alguma forma uma intimidade foi estabelecida ali. E eles pedem para Jesus entrar, para Jesus ficar. A resposta diante da mensagem do Evangelho, queridos, é pedir Jesus para entrar em nossa casa. A resposta diante da palavra do Evangelho é pedir Jesus para entrar na nossa vida. A resposta diante do Evangelho é pedir para que Jesus habite em nosso coração. Não tem como ter uma outra resposta.
uma meia resposta. Se você de fato compreende e entende o Evangelho de Cristo Jesus, a resposta que você possui nos seus lábios é: fica Jesus, habita, mora em mim, sê presente na minha vida. Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é uma fala do próprio Jesus. O próprio Jesus dizendo: eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e eu vou ceiar com essa pessoa, eu vou ter comunhão com essa pessoa, eu vou ter intimidade com essa pessoa. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto bonito para a gente aplicar a uma evangelização. E a gente costuma utilizar, né, quando talvez você está falando de Jesus para alguém, você fala: Jesus está à porta do seu coração batendo. Mas esse texto foi escrito para a igreja. A proposta aqui é que nós venhamos ter comunhão constante com Jesus. O que Jesus está dizendo é que Ele está constantemente, Ele está a todo tempo batendo na porta da nossa vida, na porta do nosso coração. Ele está a todo momento desejando ter comunhão conosco, ceiar conosco, ter intimidade conosco, ter relacionamento conosco. Mas compete a nós abrir essa porta, compete a nós ouvir a voz de Jesus. E aqui o que preocupa é que nós temos uma capacidade como ser humano incrível de ligar o piloto automático. Eu não sei se você já uma vez, você que dirige, estava dirigindo para algum lugar, quando você viu, você estava pegando o caminho de casa. Já aconteceu com vocês? Não? Só o Hudson ali, taxista, riu, né? Você está dirigindo, quando de repente você fala: o que eu estou fazendo? O que eu estou ouvindo? A gente tem uma capacidade de ativar piloto automático para as tarefas que nós fazemos de forma recorrente. Tem coisas que você faz, agora vai pegar todo mundo, certeza. Eu tenho certeza que um dia você abriu a geladeira, olhou para dentro, depois você pensou assim: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu abri a geladeira, né? Para que eu abri? Mas já que abri, aí pega alguma coisinha, né? A gente tem uma capacidade de fazer as coisas, às vezes, sem necessariamente colocar a mente nisso, o raciocínio, o pensamento. A gente faz no modo automático. Isso é perigoso porque isso é bom para várias outras coisas. Mas é perigoso por quê? Porque a gente pode começar a orar no piloto automático. E aí a gente cai no que Jesus falou das vãs repetições. A gente pode cultuar no piloto automático. A gente pode cantar o louvor no piloto automático. E a gente não percebe, a gente não ouve a voz das batidas de Jesus no nosso coração. A gente não ouve a voz de Jesus nos chamando a uma comunhão, uma intimidade. A gente não abre a porta. A gente está cultuando com a porta fechada. E não abre a porta para que Ele entre, para que Ele sente à mesa conosco, para que Ele ceie conosco, para que nós desfrutemos da intimidade, da comunhão, do relacionamento que Deus tem para nós. Então você precisa, e eu preciso, nós precisamos exercitar a sensibilidade espiritual, exercitar a inteireza de coração naquilo que nós fazemos, e estarmos em comunhão com o Senhor, estarmos mais sensíveis ao ouvir da voz de Cristo nos chamando à comunhão, à intimidade, ao relacionamento, mais sensível ao toque do bater da porta, para que possamos abrir e deixar Jesus entrar. Aqueles discípulos não estavam ainda entendendo que era Jesus, mas eles estavam num misto ali de alguém familiar, mas não estamos reconhecendo. E eles convidam Jesus para entrar. Sabe, muitas vezes a gente não sabe muitas coisas. E aqui nós vemos um passo de fé incrível. A fé, ela não é algo que nós explicamos. A fé, ela não é tangível. A fé não é palpável. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. A fé é diferente do racional. Jesus, ao explicar as Escrituras, Ele está trabalhando, falando no racional dos discípulos. Ele está mostrando para eles, ensinando para eles.
Mas aqui há uma ação de fé por parte deles ao chamar Jesus para entrar. Estão entendendo que há algo especial ali, há algo a mais ali. Isso os leva a Jesus sentar-se à mesa com eles. Jesus se senta à mesa com esses discípulos. E mesa, queridos, é lugar de comunhão. Mesa é lugar de partilha. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de discipulado. Jesus utilizava a mesa o tempo todo para estar em comunhão, em relacionamento, discipulado com os discípulos. Em qualquer cultura do mundo, sentar à mesa com alguém, ou no chão, ou onde quer que seja, dentro da casa, não é para qualquer pessoa. Quando você deixa alguém entrar na sua casa, quando alguém se assenta à mesa com você, significa que você deseja ter comunhão com essa pessoa, ter relacionamento, significa que uma intimidade está sendo construída ali. E na cultura judaica ainda mais, sentar-se à mesa significava ter comunhão, ter relacionamento, ter intimidade. É por isso que os escribas e fariseus se incomodavam tanto e diziam: Jesus senta à mesa com os pecadores. Como que ele pode estar desejando ter relacionamento com aqueles que nós consideramos ser pecadores? Nós sabemos que Jesus, ele deseja esse relacionamento para transformar a vida daqueles que estão à mesa com ele. A mesa simboliza intimidade, a mesa simboliza comunhão, relacionamento. E aí acontece algo extraordinário. Porque a mesa não era de Jesus, mas Jesus, à mesa, ele parte o pão. Ele abençoa. E ele parte o pão e tal, os discípulos. E às vezes eu brinco, Jesus devia partir o pão assim, não sei, né? Como é que ele fazia. Ele devia ter uma forma diferente, porque as pessoas reconheciam Jesus ao partir o pão. Mas é claro que não tem a ver com a forma como ele partia, mas tem a ver com a presença dele, com a graça, com a unção que era liberada quando ele partia o pão. Jesus, queridos, ele senta à mesa com aqueles discípulos e ele parte o pão. Ele ora, ele abençoa, ele parte o pão e ele dá para aqueles discípulos. E quando Jesus faz isso, o texto diz que eles reconheceram Jesus, que eles entenderam que era Jesus. E lá no último versículo que nós lemos, quando eles vão contar para os discípulos, eles dizem claramente: nós o reconhecemos no partir do pão. No partir do pão. Nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, que tem a ver com o partir do pão. É o dia que Jesus sentou à mesa com seus discípulos, ele pegou o pão, ele deu graças, e ele o partiu, e ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. De semelhante forma, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, de alguma forma, quando Jesus parte o pão, aqueles discípulos sabem que é Jesus. Mas eu preciso te mostrar como Jesus é lúdico na sua abordagem. Jesus vem a 10 quilômetros caminhando com os discípulos. Ele vem a 10 quilômetros mostrando os textos bíblicos e explicando que Jesus teria que padecer, que ele teria que sofrer, que ele teria que morrer, porque na sua morte ele levaria sobre si os nossos pecados, e ele iria expiar os nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Aquele que não tinha maldição se fez maldição por nós, foi pregado no madeiro, e vai explicando como era necessário que ele sofresse, que ele fosse partido, que ele fosse despedaçado, que ele fosse maltratado, mas tudo isso não porque ele merecia, mas porque era o castigo que era nosso, que estava sendo imputado em Jesus. E toda aquela explicação vai acontecendo. Jesus dizendo: era necessário que ele entregasse o seu corpo, era necessário que o seu corpo fosse despedaçado, era necessário que ele sofresse, que ele padecesse. E agora, vividamente, Jesus pega o pão que representa o seu corpo, e que ele na ceia disse aos seus discípulos, e ele parte diante dos olhos desses dois discípulos, e eles veem Jesus partindo o pão, e diz o texto que os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que é Jesus. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Eles reconhecem que Jesus teve que entregar a sua vida na cruz por eles. Eles reconhecem que o Messias precisava morrer, precisava sofrer, precisava ser entregue naquela cruz, não porque ele tinha erro
culpa ou pecado, mas é por causa do nosso pecado, da nossa culpa e do nosso erro. E Ele precisava fazer isso para nos redimir, para nos restaurar. Mas que Ele não permaneceu pregado, que Ele não permaneceu sepultado. Ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o mal e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, nos dando uma esperança eterna e está agora aparecendo a eles nesse caminho. Meus irmãos, aqueles discípulos estavam frustrados, aqueles discípulos estavam tristes, aqueles discípulos estavam decepcionados, estavam desiludidos, estavam com perguntas sem respostas, mas o que Jesus mostrou para eles é que tem lugar na mesa para eles. Porque a mesa é um lugar de restauração, a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de vida, a mesa é um lugar de perdão de pecados, a mesa é um lugar onde nós somos renovados, revigorados, onde a graça de Deus nos alcança mais uma vez, tem lugar na mesa. Isso é tão extraordinário que o texto diz que Jesus partiu o pão, eles reconheceram, aí Jesus desapareceu. E aí diz o texto que imediatamente aqueles discípulos se levantam. Eles tinham caminhado 10 quilômetros, agora já está de noite. É perigoso viajar a pé de noite nessas estradas. Mas eles imediatamente se levantam e eles caminham de volta a Jerusalém, que é o lugar da bênção, o lugar da promessa de Deus sobre a vida deles. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é o lugar de restauração de sonhos. A mesa é o lugar de restauração de projetos. A mesa é o lugar de restauração de ministério. A mesa é o lugar de restauração de vida emocional. A mesa é o lugar de restauração de saúde psíquica. A mesa é o lugar de restauração de relacionamentos. A mesa é o lugar de restauração de famílias. Tem lugar na mesa. Eu não sei como você chega aqui hoje para essa ceia. Eu não sei como cada um de nós chega aqui hoje. Talvez alguns chegam cansados, talvez outros chegam com perguntas sem respostas, com muitas dúvidas. Talvez outros chegam decepcionados, desiludidos, frustrados, tristes, com dificuldades. Tem fases diferentes na vida e talvez a fase que você está passando é uma fase complicada, difícil. Problemas familiares. Outros, quem sabe, estão na melhor fase da vida. Chegam felizes, chegam contentes, chegam alegres. Eu não sei como cada um chega hoje diante da ceia, diante da mesa do Senhor. Mas o que eu sei é que todos nós saímos da mesma maneira diante dessa mesa. Porque se você chega em pecado, essa mesa é um lugar de perdão. Você sai perdoado. Se você chega quebrado, essa mesa é um lugar de reconstrução. E você sai reconstruído. Se você chega desiludido, triste, decepcionado, essa mesa é um lugar de esclarecimento, de alegria, de bênção, de bonança. Se você chega frustrado, você sai restaurado. Se você chega com sonhos despedaçados, você sai com sonhos renovados diante da presença do Senhor, porque a mesa do Senhor nos proporciona graça, a mesa do Senhor nos proporciona restauração, vida, cura, perdão, bênção do Senhor. Então não importa exatamente como cada um de nós estamos, importa que entendamos que tem lugar na mesa para nós nessa noite. E nós temos acesso à graça de Deus, a graça que nos perdoa, a graça que nos restaura, a graça que nos dá uma nova chance, a graça que nos dá mais uma oportunidade, a graça que nos restaura projetos, sonhos, ministérios, a graça que nos leva de volta ao lugar da promessa de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tem lugar à mesa. E nós vamos participar da mesa do Senhor mais uma vez. O Senhor está na nossa casa. Jesus está presente entre nós. E Ele se senta à mesa conosco nessa ceia mais uma vez. E o partir do pão acontece. Já vai chegar para você partidinho, né? Mas o partir do pão acontece. O pão representa o seu corpo, que foi moído por nós, maltratado por nós. O cálice representa o seu sangue, que foi derramado,
que foi entregue para lavar as nossas almas, lavar a nossa vida. E todas as vezes que nós nos assentamos nessa mesa e participamos dessa mesa, nós temos a oportunidade da graça, da restauração, do perdão, da bênção, da unção, da direção de Deus sobre as nossas vidas. A mesa é o lugar onde os teus olhos se abrem. A mesa é o lugar onde a frustração não tem mais espaço. A tristeza não tem mais lugar. A angústia não mais permanece. Mas a bênção do Senhor é abundante sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém.